Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, informações a respeito de Azevedo, com direito, inclusive, a postagem sobre o mercado da bola. Além disso, vamos trazer também destaque, ele mesmo, o Guilherme Belintani, reapareceu e resolveu falar sobre o novo CT do Bahia, para completar informações com esse destaque e também situação na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia, e hoje é mais um para dando Bara, mas antes disso, aquela dica para você aproveitar, porque a Centauro tá com desconto show de bola, e a dica é massa para você já conhece o cupom BARA10, e você vai poder ficar combinando aí com o uniforme do nosso tricolor de aço, porque tá aqui, gente, a promoção massa, esse tênis da Puma, exatamente esse que você tá vendo aqui, tem outras cores também, mas esse aqui tá show de bola, com detalhe, vendido e entregue pela Centauro, exatamente esse aqui, parecendo até quem tiver, né, de repente, a camisa preta do Bad Goleiro, que por sinal é top, ia bater aí, como se fala, bem certinho, ia combinar legal. Então chega junto aí, aproveita. E com detalhe, viu, gente, o valor final eu já trago para você aqui com a simulação do cupom. Você insere o nosso cupom exclusivo BARA10 aqui na parte de cupom de desconto, já foi. Garantiu aí o descontaço. 349,99 para 230,84 no Pix, ou 3,80,99 centavos, sem juros. Clique no link que está no primeiro comentário, fixado, e também na descrição do vídeo. Use o cupom BARA10, dê uma geral no site e aproveite aí, porque essa oferta da Puma tá show de bola. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo um bom sinal aqui, gente. É uma boa notícia pra gente. Tá aqui a tabela. Tivemos o complemento da rodada no dia de ontem. Juventude venceu o RB Bragantino. Pra gente foi um bom resultado. O RB Bragantino, vejam vocês, poderia chegar aos 39 pontos. Tá? Então não se aproximou. E o Vasco venceu o Fluminense. Excelente pra gente. O Fluminense poderia chegar aos 44. Então o Bahia manteve 5 pontos de distância para o Fluminense. E o Santos acabou perdendo para o Vitória. Então tá aí, gente, essa situação de momento, pra gente um ótimo resultado, e o Bahia, inclusive, vencendo a equipe internacional, o Bahia pode abrir 8 pontos do Fluminense, tudo bem, terá um jogo a mais, chega à 5ª posição, mas também é muito importante ter esse saldo aí, pensando até o restante da temporada. Falar sobre isso, eu vou trazer esse papelão aqui, esse flagra aqui que Veloso trouxe, da dublagem de Mano Menezes depois do jogo. Vejam vocês o que ele foi questionar o árbitro Rafael Claus, e vejam o que foi que ele disse, gente, surreal. É realmente impressionante, tá aqui, viu? O que você acha, então? O gol foi 47-30. Não foi, mano. Valeu. 4-0. O jogo termina, né? Não tem necessidade dessa porra. Que porra é essa? O gol foi antes dos 3. Valeu. O gol foi antes dos 3, mano. O gol foi... Pô, mano, para, velho. O que você tá fazendo? Para. Aí não. Tá bom. Você tá certo. Meus amigos, aproveita. Gente, quando a gente acha que a virtude no futebol, tem mano reclamando do que não existe, né? O gol foi dentro dos 48 minutos, inclusive os acréscimos deveriam ser maiores, o árbitro até complacente, inclusive para mim não apitou tão bem o jogo, até meio que condizendo ali, né? Aliviou a vida do Grêmio, digamos assim. Mas mano não tinha que reclamar, e foi reclamar dizendo que o gol foi depois dos acréscimos, surreal, né? Mano sendo mano, a verdade é essa. Falar sobre isso, eu vou trazer aqui esse destaque bem legal para o nosso tricolor de aço, um vídeo bem interessante para depois de comentar um pouco mais sobre isso. Tá aqui. É sério, Grupo City? Do que adianta vocês acreditarem no Bahia se logo eles vão cair na 2ª divisão? Rebaixado em 97, rebaixado em 03, rebaixado em 14, rebaixado em 21. E ainda nesse meio tempo foram rebaixados para a Série C. Como acreditar em um clube que praticamente não ganha um brasileiro há 37 anos? Claramente, qualquer time do eixo daria muito mais retorno esportivo que o Bahia. Então, de verdade, por que o Bahia? Simples. O Grupo City queria 2 coisas. Ele não queria qualquer clube no Brasil, mas sim uma torcida verdadeiramente apaixonada e que representasse melhor do que ninguém a cultura brasileira. Pensando nisso, eu te faço mais uma pergunta. Tem clube melhor do que o Bahia? Não importa se é fora de casa, se é o campeão da Libertadores e do Brasileirão, se é do Santos de Neymar, do São Paulo, do Atlético, se é em um gramado bom ou então um gramado ruim. Respeitem o atual campeão da Copa do Nordeste. O clube que voltou à Libertadores depois de mais de 36 anos e que briga mais do que nunca por uma vaga direta em 2026. Estamos falando de um dos únicos 2 times que venceram Palmeiras e Flamengo em 2025. O time que faz da sua casa um clima completamente hostil. Tanto que até mês passado liderava em 2025 como o time com mais triunfos e gols com um mandante no planeta. Ainda mais tendo um técnico como o Rogério Ceni. Podem falar que ele não foi bem no Flamengo, podem falar que ele não foi bem no São Paulo, mas ele conhece como nunca o Nordeste. E ainda mais a torcida apaixonada do Nordeste. Quanto tempo o torcedor esperou por um projeto da grandeza desse clube? Como sonharam em ficar invictos por 20 jogos na Fonte Nova, como aconteceu ano passado? Quanto tempo o Bahia se imaginou na Libertadores? Ser disparado o melhor time do Nordeste. Fazer as contratações mais caras da história da região. Porque ser Bahia é ser resistência, é ser paixão, é ser tradição. Como vocês acham que essa torcida fica?
Em ver a mídia questionar a convocação do Jean Lucas, ou então não falar que o Júlio é um dos melhores laterais do país. Sempre tentar apequenar as conquistas do esquadrão. Deixar de lado, eles têm um dos melhores elencos do Brasil. Com certeza, isso dói. Então bora fazer o mundo entender. Fazer descer lá abaixo. Que eles, querendo ou não, o Bahia tá entre os melhores times do país. Que a realidade do esquadrão é melhor que muitos times do eixo. Que eles vão ter que engolir que o Nordeste tá no topo. Até porque, por mais contraditório que pareça, o mundo não gira em torno do eixo. Então, de verdade, eu quero saber de vocês. Será que o Grupo City realmente acertou? E Grupo City, vocês podem ter dúvida de muita coisa. Menos que a era do tricolor de aço começou. É sério? Aí, gente, bacana, hein? Muito legal o vídeo, realmente. Vídeo bem legal aí de Vitinho.fw, lá no TikTok ele posta também. Muito representativo, né? Só falou verdades e é isso mesmo. E que privilégio nosso, né? De sermos torcedores do Bahia e entendermos que a nossa curva é ascendente e que ano que vem vai ser melhor que esse ano, que o ano subsequente vai ser melhor que o ano anterior e por aí vai, né? E nesse acúmulo a gente com certeza vai ter acesso a muitas alegrias antes inimagináveis. Falar sobre isso, eu vou trazer aqui essa postagem do ex-presidente Guilherme Belintani. Ele esteve no evento ontem e tá aqui, gente, que foi que ele postou. Hoje o Esporte Clube Bahia SAF anunciou um investimento de 300 milhões de reais para a construção nos próximos 2 anos do mais moderno CT de futebol da América Latina. Seria um anúncio relevante em qualquer lugar da Europa e muito impactante em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas esse investimento será na Bahia, no Nordeste brasileiro, e ser aqui o torna histórico para as próximas gerações. É um projeto que faz nossa terra respirar. A Bahia, que já teve o mais importante porto do Hemisfério Sul, volta a se projetar para o mundo. Além dos 300 milhões da implantação, muitos outros serão investidos em manutenção, serviços, tecnologia e formação. Fiquei tentando contar quantas pessoas, famílias e histórias de vida serão impactadas com tudo isso. Não dá para projetar, mas dá para curtir e sonhar. Obrigado pela confiança, pela parceria e por tornarem concreto algo que parecia impossível. Tá, gente? Que bacana, né? Texto realmente muito relevante do presidente Guilherme Belintani, né? Ex-presidente Guilherme Belintani, e a gente tem que ter sempre a humildade, né, de reconhecer que ele foi peça fundamental nessa transformação do nosso esquadrão de aço. Realmente, a gente provavelmente, não fosse pela torcida e pela gestões, né, que passaram, né, Belintani e as anteriores, que ajustaram o nosso clube, e a gente não estaria colhendo os frutos que estamos colhendo nesse momento. Falar sobre isso, vou trazer aqui, inclusive, um cara que faz parte lá da bancada, aqui, gente, o Bruno Chatac, da Sport Market, e ele trouxe aqui essa repercussão, né, repostando a postagem até de Marcelo Santana sobre o novo CT, e ele trouxe aqui, ó. Aos que me perguntam como o Bahia pretende competir com os times de Rio de Janeiro e São Paulo, aqui está a resposta. Retenção dos maiores talentos do Nordeste e demais regiões. E o melhor CT de base do Brasil. Investindo hoje para colher frutos no futuro. Espetacular, tá, gente? Um cara especialista, um cara da área, né? Vejam vocês como são as coisas. E a gente segue alcançando, né, locais, alcançando narrativas antes inimagináveis. E eu digo sempre, há algum tempo, né, se tinha nação que merecia, era a nossa nação tricolor. Depois de tudo que a gente passou, a gente agora está cada vez mais colhendo frutos. Para completar, vou trazer aqui a situação envolvendo o Nico Acevedo. Inicialmente, o destaque mais do que justo, jogou muito. Tá aqui, gente, incansável, volante Nico Acevedo vence disputa do barril dobrado de Bahia 4, Grêmio 0, com nada menos do que 90% dos votos. Gente, eu fiquei impressionado. O cara foi onipresente em campo, monstro. E, sinceramente, assim, por mais que tenhamos tido aí outros jogadores muito bem, mas Azevedo, se batesse 100% aí, eu não acharia absurdo. Jogou muito, realmente. Parabéns por Azevedo. E aí eu vou trazer aqui a informação para depois trazer a nossa apuração a respeito. É importante a gente aqui esclarecendo, acompanhando de perto as informações. Me mandaram isso ontem. Tá aqui, nosso querido Ekrin Conan, um abraço aí para ele. Enfim, ele traz algumas informações de vez em quando, e trouxe essa aqui, estou colocando aqui com a tradução. 2 clubes da Série A, não fez menção de onde seria, mas eu acho até que ele se refere de repente ao futebol europeu, não sei. 2 clubes da Série A estão de olho no meio-campista uruguaio Nicolás Acevedo do Bahia. Uma oferta na faixa de 8 a 9 milhões de dólares, né? Pelo cifrão aqui deve ser. Pode estar na mesa. O jogador de 25 anos pode ir para a Europa em breve. Tá, gente? Essa é a informação que ele trouxe, tá? Inclusive na condição de informação exclusiva. Eu vou trazer para vocês aqui do que eu sei. Primeiro ponto é que sondagens acontecem e são muito comuns. Tá? Sondagens são muito comuns. Segundo, do que eu apurei, em princípio, eu não tive qualquer informação a respeito da existência de alguma proposta efetiva. Até porque a janela europeia é praticamente encerrada, a janela brasileira também encerrada. Então, tudo isso não passam de sondagens. Sondagens que acontecem de rotina, não é a sondagem de um A ou B, não. São, né, agentes intermediários, clubes
que buscam sondagens. A situação é essa. Terceiro, aí vem o lado do jogador. O jogador está super bem adaptado, vive o melhor momento dele no Bahia, está voando em campo, a família, filho pequeno, não tem nenhum interesse em sair do Bahia. E aqui, inclusive, é a apuração. E quarto, da parte do Bahia. O Bahia não tem nenhum interesse, em princípio, em vender um atleta. Claro, né? Eventualmente, se surgir uma proposta absurda, né, pode acontecer. Aí perguntariam para mim, né? Mas o Bahia vendeu o Lúcio. É diferente, viu, gente? Houve uma análise financeira / análise desportiva, a tal da balança. Tá? E com relação a Azevedo, o Bahia entende que é um jogador realmente estrutural. Não tem nenhum objetivo de vendê-lo nessa temporada, muito menos virando para a temporada seguinte, até porque ele está em uma curva ascendente, com muita perspectiva positiva. Então, nenhuma das partes envolvidas, nem o staff, nem ele, nem o Bahia, tem qualquer interesse. E sobre, repito, tá? Sobre o que apuramos a respeito de eventual proposta, eu acho até o valor baixo, com todo respeito, mas não tem, pelo que eu pude apurar, nada de concreto na mesa, até porque as janelas estão fechadas. Nada impede que lá na frente, em janeiro, de repente surja a proposta, mas essa é a situação que eu estou trazendo para vocês de momento. Então, fiquem tranquilos, não é o que vai acontecer a priori. E, por sinal, está aqui, inclusive, para vocês terem uma ideia, o transfer market dele, né? Ele tem contrato, é bom lembrá-los, até dezembro de 2029 com o Bahia. Tem até uma avaliação aqui de mercado de 4 milhões de euros, mas aqui está baixa, né? Tem as informações gerais a respeito dele. Tem aqui o processo de valorização, né? Depois da lesão ele teve uma queda, né? Ele teve uma queda, e que depois vai passar para o processo de recuperação, porque aqui a última atualização foi no mês 6, né? Então já tem praticamente 6 meses sem atualizar, e essa situação de momento envolvendo Azevedo. Então, se alguém tem alguma preocupação a respeito, não fiquem preocupados, e repito, né, sondagens são muito comuns, de concreto nada, o Bahia não tem interesse em princípio em vender o atleta, a não ser que fosse realmente uma proposta absurda, que não deve acontecer nesse momento, e da parte do atleta também não há qualquer interesse em sair do Bahia, está super bem adaptado, seja no aspecto pessoal, seja também no aspecto profissional. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, vocês sabem, qualquer novidade a gente traz para vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente, essa promoção da Centauro. Para completar, vou lembrar vocês do seguinte, vou deixar o link aqui da Orb, tá? Uma rede social bem legal, tudo sobre o Bahia. Você clica, faz seu cadastro, aproveita logo, os convites estão acabando. E é tudo de graça, e baixa o aplicativo da Orb também, beleza? Tamo junto, saudações colores e até a próxima.